O episódio de hoje conta-nos uma vivência da médium Maria Elizabeth Barbieri, registrada na obra Cepé, um guerreiro da paz, ditada a ela pelo Dr. Oscar Pitan. A amiga Beth passava uns dias de férias em sua cidade natal, Lavras do Sul, quando pôde experienciar uma situação de grande aprendizado. Ela conta-nos. Acordei sobressaltada. A tarde de sol escaldante acometera-me de uma sonolência incomum. Ouvia com nitidez a voz do querido Jezebel, dizendo: há trabalho para fazermos. Fique atenta. De imediato, ainda com a lassidão das cestas das tardes de verão, mentalizei uma oração, a fim de propiciar a sintonia com o benfeitor amigo para a tarefa. Jezebel vem a ser um espírito familiar que acompanhou Maria Elizabeth Barbieri longo tempo e que ora está reencarnado na África do Sul. Logo percebi que se tratava de uma ação socorrista de condução de um espírito para a reencarnação compulsória. Eu o conheci desde a minha infância. Miúdo, pele curtida pelo sol inclemente de muitos verões, perambulava pela cidade com uma bateia, peça de madeira, redonda e côncava, que garimpeiros utilizavam para retirar o ouro de aluvião debaixo do braço. Naquele tempo, o leito do rio Camaquã, ao cruzar a cidade, era largo e desimpedido da vegetação que o assoreou quase por completo. E quando seu nível ficava mais baixo, era pontilhado de pequenas ilhas de areia, onde ele, a personagem desse episódio de sol a sol, maquinalmente, enchia a bateia e virava uma após outra, deixando as ilhotas esculpidas em montículos de sedimentos. Era a sua ação automatizada. Calado, não conversava com ninguém, mergulhado na sua faina incessante. Nunca se soube o porquê daquela atitude. Apenas diziam que não era bom da cabeça. O semitranse que se seguiu, eu o revia agora com a bateia sob o braço e o olhar fixo nos montículos de areia que a sua mente cristalizara. Mantenha a sintonia, minha irmã. Aguarde a hora do trabalho, que vai se dar na beira do rio. Mais tarde, deve se dirigir para lá. Efetivamente, pelo meio da tarde, com o sol escaldante do verão, fui para a prainha e sentei-me à sombra das aroeiras e plátanos para a prazerosa leitura da tarde. Mas tão logo cheguei, tive outra tarefa emergencial. Beth percebeu que estava ladeada por um grupo de rapazes, visivelmente embriagados, servindo de canecos para uma turba de entidades galhofeiras e também viciadas, que estimulavam os encarnados imprevidentes, ditando-lhes xistes, gestos e palavras obscenas. Meu primeiro ímpeto foi voltar para casa ou buscar outro lugar para as minhas reflexões quando fui suavemente advertida por Jezebel. Permaneça onde está. As situações desagradáveis também reclamam nossa ação e espírito de serviço. Encontrei um lugar um pouco mais distante da algazarra e pus-me em prece. Observei que alguns espíritos com aparência ameaçadora
deram conta de que havia alguma ação sendo levada a efeito naquela hora. De imediato, percebi Cepé com seus auxiliares em trabalho de isolamento da área e de atendimento a alguns que se mostraram mais dóceis à abordagem. Aproximem-se e envolvam afetuosamente aqueles que se mostram maleáveis aos fluidos benfazejos dessa operação de resgate. Os jovens foram aos poucos arrefecendo o ânimo e, após sorverem os últimos goles de bebida, bateram em retirada. Foi quando senti novamente a presença do nosso amigo escultor das areias. Era de um choque anímico que ele necessitava. Sem psicofonia, porque o momento não era adequado, envolveu-se na minha atmosfera perispiritual e pude sentir toda a extensão do seu sofrimento. Imagens desordenadas de uma batalha com os índios guaranis, a visão das missões jesuíticas e muito ouro e pedras preciosas sendo enterradas. Uma lança cravada nas suas costas foram quadros que recolhi dos seus pensamentos atormentados. Nesse ínterim, Cepé aproximou-se com a sua brandura enérgica e liberou do plexo cardíaco da médium Barbieri um fluxo energético que foi sendo transfundido para a região do centro coronário do espírito, adormecendo-o. É do tempo das missões a convivência desse espírito sofredor comigo. Sua consciência atormentada fixara-se na traição perpetrada contra os administradores das reduções e também dos indígenas. O descaminho se deu pela ambição. Matou, roubou, expoliou e tentou fugir quando da tomada e destruição dos 7 povos. Não conseguiu. Foi assassinado e passou longo tempo rondando os sítios em que enterrava o produto dos seus crimes. Reencarnou e ainda trouxe gravada na mente, obnubilada pelas ações pretéritas, a ideia fixa de encontrar e desenterrar os seus tesouros. O espírito adormecido repousava numa delicada maca, em formato de uma grande folha de caneleira. Era magnífica a imagem de Cepé, afastando-se rumo ao ponto onde o sol declinava majestoso, conduzindo a sua equipe ao final de mais uma luta vencida.